Uma comédia romântica sobre uma Eurotrip contada por personagens americanos, que tem uma visão bem americanizada da Europa e que vai fazer de tudo para te emocionar. A prioridade desse filme não é ter uma linguagem particularmente sofisticada ou nem ser muito original, mas te pegar pela emoção. Se é isso que você quer, o mapa que me leva até você, que está chegando no catálogo do Prime Video, pode ser uma boa opção. O filme é dirigido pelo Lasse Hallström, que é bem conhecido já desde os anos 90 e 2000, ele é um veterano por gostar de filmes água com açúcar. Escrito pela Leslie Bowen e pela Vera Herbert, a partir de um livro do J.P. Moninger, que infelizmente nos deixou recentemente, o escritor morreu em janeiro desse ano. E a história da Heather, vivida pela Madeline Klein, uma jovem que faz um tour pela Europa antes de assumir um emprego importante num banco em Nova York com as duas melhores amigas, e lá talvez conheça o amor da vida dela, que é o Jack, vivido pelo KJ Apa. Como você pode perceber, esse é um daqueles filmes sobre brancos privilegiados, sobre pessoas que podem, por exemplo, parar tudo na vida quando acabam o ensino médio, high school lá nos Estados Unidos, para viajar pela Europa, tirar um ano sabático antes de assumir algum tipo de compromisso profissional. E eu sei que esse tipo de filme tem esse apelo de você olhar para uma vida que é muito mais privilegiada, muito mais fácil que a sua e ter um pouco de escapismo. É um filme que vai usar as paisagens lindíssimas, os pontos turísticos filmados em Ultra HD, com uma linguagem mais romântica, uma luz sempre alaranjada, uma estética mais pop, com telas divididas, com muito uso de telas que simulam as telas do celular, para dar um ar de contemporaneidade para o que está acontecendo e, pelo menos em 75% da projeção, o que o filme quer é te dar esse quentinho no coração de estar experimentando uma grande história romântica pelas ruas da Europa. E a protagonista, a Heather, é uma típica mocinha de comédia romântica, porque ela tá numa viagem que é bastante aberta, aquelas Eurotrips em que os jovens europeus e americanos, principalmente europeus, mas no caso aqui ela é americana, fazem para se conhecer, para encontrar a si mesmos antes de entrar para a vida adulta. E é claro que ela e as amigas são bastante liberais, mas as amigas são mais, porque as amigas são vistas saindo com caras que elas nunca viram e já transando na primeira noite, mas ela é obviamente a mais reservada das três, porque é claro, esse tipo de filme precisa te convencer que ela é uma menina que tem princípios, entre aspas aqui, usando o termo de maneira bastante conservadora para atingir todo o público. E a atriz é legal, é simpática. Por outro lado, o Jack, que é o cara por quem ela vai se apaixonar, vive um cara que normalmente na vida real seria visto com uma certa hesitação, mas que comédias românticas costumam romantizar, porque ele tem um comportamento de stalker no começo. Ele corre atrás dela, ele vai a lugares nos quais ela não marcou de ver ele, porque ele vê algo nela e ele começa a persegui-la. Ele é um cara que toca bastante nela, mesmo quando eles não têm intimidade nenhuma, e que insiste um pouco demais em tentar um relacionamento com alguém que até simpatizou com ele, mas que não parece tão aberta assim. É claro, ele é bonitão, ele tem aquele papinho no qual meninas mais jovens e inexperientes costumam cair, de ser um cara mais espiritualizado, que gosta de filosofar, mesmo que a filosofia dele seja sempre uma filosofia muito rasa, muito de boteco. E como comédia romântica, o filme vai usar duas estruturas muito típicas do gênero, que são: eles não se gostam muito, mas começam a se gostar por conviverem, né, por conhecerem melhor um ao outro, e também a dos opostos se atraem, porque ela é muito metódica, gosta de planejar as coisas, e ele é um cara que vive a vida mais perigosamente. Recentemente, e aqui, gente, infelizmente eu vou ter que entrar no território dos spoilers, eu fiz uma crítica aqui no canal sobre um filme da Netflix chamado Meu Ano em Oxford, que também era sobre uma garota que estava naquele gap year entre terminar a faculdade e começar a trabalhar, também estava na Europa, uma americana, e que também conhecia um cara que talvez mudasse os planos dela, ou colocasse uma pulguinha atrás da orelha de que talvez o que ela queira mesmo não seja aquela carreira que ela estava buscando, mas estar com esse cara e viver uma vida que cumprisse um propósito maior e satisfizesse os desejos dela e não as necessidades sociais para as quais ela estava caminhando. E assim como naquele filme, esse filme aqui também usa um dispositivo de roteiro que eu considero bastante
bastante desonesto, por ele ser bastante clichê, bastante batido e por gerar uma reviravolta muito fácil entre essa parte mais emocionante, mais romântica e um dramalhão mais pesado, até para justificar algumas decisões do homem e também para separar, criar um conflito artificial entre o casal principal, que é o dispositivo de roteiro da doença e principalmente do câncer num cara muito jovem. E não se enganem, gente, isso é um dispositivo de roteiro e que já foi usado 300 vezes num filme que eu comentei 2 semanas atrás, por exemplo, e que serve para esses dois motivos, para colocar um conflito grande, para separar o casal principal, para você ficar apreensivo, triste e depois eles se unirem de novo, como se nada tivesse acontecido, e também para criar um drama, né, para transformar essa experiência do filme num drama mais sério, mais pesado, mais supostamente elevado. E o pior de tudo é que esse cara tem comportamentos ainda mais bizarros no terceiro ato e que o filme também romantiza. É uma tradição das comédias românticas romantizarem comportamentos tóxicos, principalmente dos personagens masculinos, porque o que ele faz é dar um ghosting nela, com todo aquele sentimento de autoimportância, com toda aquela falsa modéstia de falar, não, mas eu tô me afastando porque eu não posso dar pra ela o futuro que ela quer, quando na verdade o que ele faz é uma atitude absolutamente egoísta, absolutamente mesquinha, de deixar ela naquele avião sem explicar nada e simplesmente desaparecer. Em primeiro lugar, porque é mais fácil desaparecer sem dar nenhum tipo de satisfação, e em segundo lugar, porque ele sabe que fazendo isso, ela vai continuar presa nele mentalmente, ela vai ficar se questionando o que eu fiz de errado, por que esse cara me deixou desse jeito, porque ele não me deu uma explicação, por que ele fez isso? E essa é a grande crueldade do ghosting, né? Porque você desaparece da vida da pessoa, uma pessoa que tinha sentimento por você, e por você não ter dado explicação, você faz com que essa pessoa se sinta cada vez mais culpada pelo seu desaparecimento, pela sua atitude, pela sua decisão, na maioria das vezes, egoísta. Como eu falei, isso poderia muito bem ser apenas a atitude do personagem, mas o filme romantiza isso e depois, quando precisa acabar, resolve as coisas rapidamente, também de uma maneira clichê. Ela descobrindo a verdade e indo atrás dele, encontrando ele. E aí sobe a música emotiva de novo, otimista de novo, como se aquilo fosse um final feliz, que a gente sabe que na verdade não seria. Eu acredito que esse tipo de filme vai ter um impacto maior em pessoas mais jovens, que viram poucos filmes na vida e por não terem muito repertório vão se emocionar e são menos capacitadas para perceber os dispositivos de roteiro, para perceber os clichês, para perceber o tipo de manipulação que o filme está fazendo. Quero muito saber de vocês aqui embaixo o que vocês acharam do filme. Se assistirem, não esqueçam de dar um like no vídeo, se inscrever no canal, clicar no sininho e em sempre para sempre receberem notificações quando houver vídeos novos por aqui. E se você gosta do meu conteúdo, quer receber conteúdos exclusivos, considere se tornar membro e me ajudar a tornar esse canal cada vez mais financeiramente viável. Eu vou ficando por aqui, um abraço, tchau!